Após o último jogo do Grêmio, Renato Gaúcho defendeu a imprensa longe dos treinos de sua equipe. Ao fechar as portas do CT, Portaluppi disse que a maioria dos clubes brasileiros age desta forma e que na Europa os jornalistas não têm qualquer acesso às atividades. Mas será que é assim mesmo? A reportagem do OL foi atrás de respostas nos principais clubes do país e nos maiores centros da Europa. E o veredito é: Renato tem certa razão. Como é no Brasil, nenhum time é frequente na abertura completa dos treinos para a imprensa. O Grêmio de Renato, inclusive, era o único que abria ao menos um treino inteiro semanalmente. Há casos em que as atividades são sempre fechadas, como Palmeiras e Atlético MG. O Galo, até mesmo entrevistas coletivas de dia a dia são virtuais. A maioria dos times abre os trabalhos eventualmente e por períodos reduzidos. Normalmente, 15 minutos durante o aquecimento ou no fim das atividades. Entrevistas coletivas são raras e marcadas com antecedência, exceto na apresentação de reforços em que todos realizam eventos com momento para fotos e entrevista. Veja caso a caso Atlético MG no Galo, a imprensa não tem acesso algum aos treinamentos. As atividades são sempre fechadas. Há 2 coletivas por semana realizadas de forma virtual. O ano passado, houve um único dia de treino aberto em caráter excepcional. Botafogo, a maioria dos treinamentos é totalmente fechado. Eventualmente, há 15 minutos liberados para gravação de imagens durante o aquecimento dos atletas. O ano passado, o Botafogo chegou a fazer coletivas semanais, porém abandonou o projeto e atualmente as entrevistas são esporádicas, exceto em apresentação de reforços, que sempre tem coletiva. O Corinthians fez, no começo do ano, um treinamento totalmente aberto. Atualmente, as atividades têm pequenos períodos abertos eventualmente no início ou no final do trabalho. Entrevistas coletivas ocorrem só em apresentações de jogadores. Cruzeiro abre seus treinamentos raramente. Quando faz, libera a presença da imprensa durante a atividade e depois realiza entrevistas com alguns jogadores. Mas são situações bem pontuais. Coletivas normalmente ocorrem apenas em apresentações de reforços. Flamengo, a maioria dos treinamentos é totalmente fechado. No começo do ano passado, uma atividade foi aberta por 15 minutos, mas tal conduta não se repetiu, exceto durante a pré-temporada realizada em Orlando, EUA, quando houve um treino totalmente aberto e outros por alguns minutos. Coletivas são raras, exceto em apresentação de reforços. Fluminense, a maioria dos treinamentos é totalmente fechado. Eventualmente, há 15 minutos liberados para gravação de imagens durante o aquecimento dos atletas. No último dia 6, o Fluminense marcou uma coletiva com Arias, a última até a publicação deste texto. As entrevistas são esporádicas, sempre marcadas com antecedência, exceto em apresentação de reforços, que sempre tem coletiva. Grêmio, até o início deste mês, o Grêmio abria treinamentos completos semanalmente. A maioria das atividades era aberta para a imprensa e coletivas ocorriam eventualmente. Desde o começo de março, Renato optou por fechar totalmente as atividades. Não há um número fixo de treinamentos abertos, depende muito das atividades que serão realizadas. Quando são abertos, os treinamentos têm um período liberado para a imprensa e depois os jornalistas se retiram do campo. Coletivas são esporádicas e acontecem de acordo com a avaliação do clube. No Palmeiras, os treinamentos são totalmente fechados. Coletivas só acontecem em apresentações de reforços. O Santos fecha a maioria dos seus treinamentos. Eventualmente, as atividades são abertas por alguns minutos, no começo aquecimento ou fim do trabalho, nunca na parte tática. Não há coletivas no dia a dia, apenas em apresentações de reforços. São Paulo, desde o fechamento das atividades em razão da pandemia da Covid-19, todos os treinamentos do São Paulo são fechados. Entrevistas coletivas ocorrem após os jogos e em apresentações de atletas. Com a maioria dos treinamentos é totalmente fechado. Eventualmente, há 15 minutos liberados para gravação de imagens durante o aquecimento dos atletas. A exemplo do Botafogo, o Vasco chegou a fazer coletivas semanais, porém deixou de lado o projeto e atualmente as entrevistas são esporádicas, exceto em apresentação de reforços, que sempre tem coletiva. Como é na Europa, no Real Madrid e no Barcelona, na Espanha, a imprensa não tem qualquer acesso aos treinamentos. No máximo, uma roda de bobina por 15 minutos na véspera do jogo e ainda assim quase 100 metros de distância. O treinador da coletiva